Ok. Então primeiro eu leio Salmo 87. Tem duas versões aí, tá? Uma versão diz que, não é? Todas as minhas fontes estão em ti. E tem uma outra versão que diz que toda a minha origem está em ti. As duas coisas estão corretas. Porque a origem também é fonte. Da onde nos originamos? Nós não nos originamos apenas por uma questão genética, vindo dos nossos pais. Nós também nos originamos num plano de Deus. Nossa vida veio de Deus. Mas também aqui fala dos filhos de Coré, que estavam em busca de Deus, estavam com sede de Deus, e por isso diziam: todas as minhas fontes estão em ti. Olha que para um homem, uma mulher poder dizer isso, é porque já passou por muitas provações na vida, e entende que Deus também é a principal fonte da sua vida. Agora eu leio o Êxodo, capítulo 17, lá no começo da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 17. Abra ali comigo, nós vamos ler. 1 a 6. Êxodo 17, de 1 até 6. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. E acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos de água para beber. E ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: eu que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Então, eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Baixa a sua fronte, vamos orar. Senhor, nesses dias de calor, nesses dias em que a água para nós é tudo, nós lembramos também de que existem fontes que não podem jamais morrer em nossas vidas. Não podem ser trocadas. Não podem ser terceirizadas, não podem ser, ó Pai, de modo nenhum, deixadas de lado, abandonadas. Nós queremos, ó Deus, focar nessas fontes de água da vida, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para um dia também podermos dizer, juntamente com os filhos de Coré: todas as minhas fontes estão em Ti. Meu Deus, ajuda-nos a realmente perseguir esse objetivo espiritual em nossas vidas nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quais são alguns sintomas da sede? Primeira pergunta que eu queria fazer: esses dias eu estava lendo a revista Veja, e tinha uma catarinense lá que se inscreveu para morar em Marte. Alguém está afim? Alguém quer morar em Marte aqui? Hã? Eu acho que a Terra tem tanto problema já, que morar em Marte é quase que um suicídio, assim, né? A pessoa quer realmente inventar um novo mundo. Estão com dificuldade de morar na Terra e querem morar em Marte. Começando com o problema da água, começando com o problema da temperatura, né? De todas essas condições que Deus colocou somente aqui nesse planeta para que ele fosse habitável. E uma das condições primeiras é a água. 70% do nosso planeta é água, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, quem é que quer viver em Marte? Eu não quero. Essa menina, ela disse até assim, ó: e se for preciso, eu morro pela ciência. Eu fiquei até assim, abismado, né? Quis até entrar em contato para ver se tem algum problema, né? Talvez
Talvez a vida dela é a ciência. Água é alguma coisa vital para a nossa vida, nossa existência no nosso planeta. Por isso que Deus colocou-nos aqui. Deus nos colocou aqui para entender que assim como a água é vital para nós, a própria presença de Deus em nós também é vital. Tanto é que Jesus se compara com a água da vida. Em muitas ocasiões ele mesmo diz: eu sou a água da vida. E outra coisa que eu queria mostrar para você também, em Gênesis 2:10, é que Deus sabia da necessidade da água e plantou no jardim do Éden um rio que virava 4 rios, pelo menos, né, pela minha conta que eu fiz ali, dentro do próprio jardim do Éden, que depois regava a terra. Todos nós sabemos alguns sintomas da sede. E esses dias eu peguei uma fotografia de um homem que vivia com pouca água. A pele dele toda ressecada. O cabelo dele sem tomar banho há anos. Ele estava virando uma crosta, né? Um homem todo enrugado, todo tortinho, com essa incapacidade tantas vezes de que o nosso planeta de prover água para todo mundo. Ela está terminando, ela está acabando em alguns lugares. Alguns sintomas que a gente percebe são o quê? A boca fica seca, né? A dor de cabeça é incrível. Pessoas ficam inquietas. Há uma fraqueza geral. A pele fica seca, né? Que são os avisos diretos da falta da água no nosso organismo. Você já sai correndo para buscar, né? O povo de Israel viveu esse tempo também. Nós lemos aqui em Êxodo 17. Uma época de muita seca. Uma época em que eles começaram a sentir aquela saudade do Egito, do lugar de onde saíram, não é? O povo de Israel atravessa então para Canaã, e eram apenas algumas semanas para atravessar ali o deserto, mas porque foram pessoas intransigentes com Deus, começaram a colocá-lo à prova. Diz a palavra do Senhor que essa travessia durou muitos e muitos anos. Até 40 anos. Obrigado, Edmar. Tá? Durou até 40 anos. E uma das coisas que eles começaram realmente a pedir, a implorar para o líder, para Moisés: por que é que você nos tirou da terra do Egito? A questão não era a água, gente. A questão era trocar de Deus, dos deuses do Egito, para o único Deus da vida deles. Dos deuses que habitavam na terra do Egito, para o único Deus que eles iriam servir na terra de Canaã. E lógico, sempre a culpa é do líder, porque o líder é que tirou os israelitas do egípcio. E na verdade não foi o líder. Quem tirou os israelitas do Egito foi o Senhor. Ele queria lhes dar uma nova terra, um novo Deus, uma nova água. Uma água que iria jorrar para todas as nações. E aí Moisés fala com Deus, e foi a primeira vez que a água jorrou no deserto, com aquela batida que Moisés dá na pedra. E o apóstolo Paulo, olhando para esse símbolo lá do deserto, ele escreve em 1 Coríntios 10, versículo 4, todos eles passaram pela nuvem, todos eles passaram pelas águas, todos eles beberam da mesma rocha que saiu da água, e a rocha era Cristo. O apóstolo Paulo pensou nisso, já fazendo uma ponte de que aquela água que um dia, não é, matou a sede dos israelitas, também agora mata a nossa sede espiritual, porque Cristo é aquele que nos sacia a nossa sede espiritual. Quem tem sede, vem a mim e beba, de João capítulo 7, o versículo 37. Ou seja, Jesus está falando que vai existir nessa terra muitas sedes que você vai ter. Você vai ter sede de algumas coisas que tentam preencher o teu coração, e ele está dizendo: por mais que você persiga, por mais que você vá atrás, por mais que você faça, não é, da tua vida esse objetivo de matar a tua sede com coisas, querido, você não vai conseguir conquistar, não é, o saciamento dessa sede, o apaziguamento dessa sede. Porque
tem um lugar que somente Cristo, aleluia, somente Cristo pode matar essa tua sede. A sede da alma. Eu quero falar para você de que no Salmo 23, nós já ouvimos isso, né? Nós somos chamados de pessoas que vão atrás de um pastor, e o nosso pastor é Jesus, é Deus. E o nosso pastor nos leva, primeiro para uma relva, uma campina, onde nós podemos comer, mas nos leva também para águas de descanso. Porque a nossa alma, pessoal, é uma alma quente, é uma alma insaciável, é uma alma que precisa se aquietar. E nós tantas vezes, nós não conseguimos essa quietude. Nós vivemos irrequietos para lá e para cá, sempre achando que o próximo lugar, a próxima parada, o próximo encontro, as próximas, o próximo dinheiro que vamos ganhar, sim, esse vai saciar a nossa sede, esse vai nos dessedentar. Nós somos pessoas de almas muito inquietas, pessoas de almas quentes, que em algum lugar, que na verdade é junto a Jesus, vão conquistar essa alma quieta, aquietada por Ele. E eu quero colocar para você, exemplo que eu coloquei dos sintomas da sede, eu quero colocar para você os sintomas de uma alma sedenta. Porque nada é pior do que uma alma sedenta. Veja lá, primeira coisa que eu vejo numa pessoa que está com a alma sedenta, ela tem uma insatisfação quase que permanente consigo mesma e com os outros. Nada está bom, nunca enxerga o lado positivo, tem muita dificuldade consigo mesmo e com os outros. Uma pessoa que tem uma alma sedenta é inquieta internamente. Tudo a incomoda, tudo tem uma dificuldade enorme de se aquietar na presença de Deus. Talvez são pessoas que têm um sentimento de culpa, carregam muita culpa pelo terror do passado, pelas experiências que passaram. Tem algumas vezes até que surge o medo de viver, o medo de encarar a vida, o medo de encarar sacrifícios. Pessoa que tem sede espiritual, sintomas da sede, da alma sedenta. Uma pessoa desesperada consigo mesma, com o futuro dos filhos. Uma pessoa talvez cujo sintoma de amargura também surge tantas vezes na conversa que a gente pode ter com essa pessoa. Por isso, esses mesmos filhos de Coré que escreveram o Salmo 87 e diziam, naquela ocasião, lá em Salmo 87, que todas as minhas fontes estão em ti, também escreveram o Salmo 42. Eu quero que você vá ao Salmo 42 comigo agora. Vai no Salmo 42. É o mesmo pessoal, né? Nem todos os salmos foram escritos por Davi. Tem alguns salmos aí que foram escritos por esse pessoal de Coré, né? E o Salmo 42, para mim, é talvez o mais lindo da Bíblia depois do 23. Salmo 42. Que diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Porque as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Antes de escrever o Salmo 87, eles escreveram o 42. Ou seja, a constatação de que a alma estava sedenta veio no Salmo 42. A constatação de que nem tudo vai bem na vida faz parte dessa procura por Deus. Às vezes a gente passa pela vida e vai se enchendo de tantas coisas que criam sedes em nós vamos ver daqui a pouco algumas delas. E a gente às vezes esbarra na presença de Deus e pergunta para si mesmo, onde está o meu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Às vezes só você e o seu travesseiro sabe o que você está alimentando ali. Se é raiva, se é choro de dor, de mágoa, se é choro de autopiedade. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento.
Para os filhos de Coré, foi essa primeira constatação de que eles precisavam de um Deus vivo, que saciasse as suas almas inquietas. Para depois, no Salmo 87:7 dizer: todas as minhas fontes estão em ti. E agora a nossa pergunta também vai justamente nessa direção. Será que a gente procura fontes de água da vida? Ou está apenas buscando cisternas rachadas? Cisternas rotas? A busca e o anseio aqui no Salmo 42 e no Salmo 87 é por Deus. A busca é como com um animal sedento, não é? Que vagueia lá pelas campinas desérticas da Palestina em busca de água. Aliás, esses dias eu tive o privilégio de falar com um irmão em Cristo que é judeu convertido a Jesus mesmo. E ele falou para mim que uma das preciosidades que tem Israel em relação aos povos ao seu redor é a água. E a água eles mantêm em segredos, em montanhas, em lugares onde ninguém vai. Que é um segredo muito bem guardado. Eles sabem cultivar ali os desertos de uma tal maneira, com tamanha precisão, que eles sabem quanto precisa uma tangerina de água na fase de plantio. Eles fazem um PhD sobre aquilo. Depois eles vão saber quanto é que ela precisa quando ela já tem alguns centímetros. E assim com todas as plantas em Israel, é um estudo minucioso de quanta água vai ser preciso para aquela plantinha não morrer. E por isso hoje eles têm um segredo, que esse poder sobre a água, não é? os torna uma nação, né, invejada por aqueles que estão ao seu redor. Porque eles conseguem manter a água e fazer todo aquele povo sobreviver e ser uma nação tão próspera como Israel é. Mas esse anseio chega lá em Jeremias. E em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor falou muito conosco. O Senhor falou fortemente ao nosso coração para realmente testar todas as outras fontes que não são as fontes que vêm de Deus. E ali, Jeremias recebe uma palavra do Senhor que é tão forte quanto a esse negócio das fontes da nossa vida, que ele chega a dizer que isso é um crime, o que nós muitas vezes podemos fazer com Deus. Olha só, o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro crime, eles me abandonaram. Me abandonaram. A minha fonte de água viva, sublinha aí. Segundo crime, e cavaram para si mesmos cisternas rachadas, na outra Bíblia, cisternas rotas, que não retêm a água. 2 crimes cometeram as pessoas. Eles saíram dos deuses do Egito, agora estavam na terra prometida, abandonaram o Deus verdadeiro. E ainda foram atrás de cisternas rotas, que não continham água, que não seguravam a água verdadeira. E por isso nós queremos analisar aqui com algum tempo, quais são as fontes e as cisternas que nós estamos servindo nos nossos dias. Eu quero tomar a liberdade para colocar aí, eu peço que você coloque agora, as cisternas pós-modernas. Chamei de cisternas pós-modernas, porque nós estamos vivendo uma época em que a gente é assim, ou você vai atrás do que todo mundo vai atrás, ou você permanece com algumas fontes ligadas em Deus, e tudo o resto tem que ser subordinado a isso. Então vamos lá. Quais são algumas cisternas pós-modernas? Eu coloquei a internet. Porque na internet você pode ter uma fonte verdadeira, inesgotável, um lado bom, mas também pode ter o lado perverso da vida que vai te levar para o buraco. Pode ser uma cisterna rota na sua vida. Tem o lado bom, que pode ser usado na comunhão com Deus? Pode ser usado na comunhão com Deus. Tem Bíblia online, tem estudos maravilhosos, tem tudo que você precisa ali para dar um up na tua comunhão com Deus. É bom. Mas pode ser
que a internet está se tornando para você algo que você não mais use para meditar, para ler Bíblia, para explorar coisas espirituais. Você simplesmente pode estar se tornando uma pessoa que está depositando nela uma cisterna rota. Uma água que não segura nada. Uma cisterna que não segura nada. A internet é assim. Pode ser também o esoterismo. Hoje em dia, se você vai na Europa, Deus está em baixa. Os templos estão vazios. Eu e a Rosvita visitamos templos que são discotecas. A gente não foi na discoteca, a gente foi na igreja. Quando entrou na igreja, era uma discoteca. Né? Aí a gente ficou assim, agora vamos ter que ir embora. Né? É assim. Agora, se você fala no esoterismo, ele está em alta. Quer dizer, o pessoal abandonou o Deus verdadeiro, a fé em Deus, e está indo atrás de Hare Krishna, né? De Buda, de Maomé, vai atrás do esoterismo, né? Franceses se ajoelhando nos altares do esoterismo. Está acontecendo isso lá. Esoterismo está em todo lugar. Para nós aqui também um outro problema, é o materialismo. Nós nunca estivemos tão bem. Nós nunca estivemos tão alimentados. Né? Dinheiro está por aí. Quem quiser trabalhar vai ter dinheiro. Né? Quem se esforçar de alguma forma vai chegar também nessa cisterna. Mas é uma cisterna rota. Porque o materialismo vai substituindo Deus. O materialismo vai dizendo para você, se você adquirir mais essa coisa, que está em promoção lá na Casas Bahia, ou no Magazine Luiza, você vai ser mais feliz. E estão te dizendo isso 24 horas por dia. É só você ligar a televisão e você diz, então vamos comprar. E aí o materialismo te engana e diz, porque na hora que você comprar, já tem que ser outra coisa. Porque aquilo lá você já tem. Você já conseguiu. E a Bíblia então está dizendo que também hoje nós podemos trocar a fonte de água da vida pelas fontes pós-modernas, as cisternas rotas. E eu quero colocar para você agora 3 coisas para terminar essa mensagem, onde a gente vai fazer um paralelismo entre coisas que as fontes de água da vida te trazem e as cisternas rotas te trazem, tá? Primeira coisa, que as fontes de água de vida do Senhor trazem em relação à nossa alma que é sedenta. Em primeiro lugar, as fontes de Deus alimentam o nosso ânimo. Eu nunca vi que ao mesmo tempo que nós temos tanto esoterismo, tanto materialismo, tanto entretenimento, gente que é tão desanimada, cansada, com dificuldade de viver a vida. Nós vivemos um século assim. Eu nunca percebi ainda na história da humanidade tanto tempo de decepção, de intriga, na família, no emprego, criticismo. Agora, quem vive com Deus e quem se aproxima das fontes de Deus, vai ter ânimo para viver. Amém? Vai ter ânimo para viver, vai ter alegria em viver. Vai dizer, Senhor, eu sei do meu propósito na vida. Eu quero citar para você o exemplo de Davi em relação a Golias. Quando ele chegou naquele arraial e viu Golias gritando, tem um homem aí para enfrentar esse gigante. E todo o exército de Israel, ninguém se atrevia a chegar e dizer, eu sou um homem e eu vou enfrentar você. Todos estavam desanimados, porque era muito tempo já que Golias falava isso. Mas a Bíblia diz que Davi se encheu do ânimo de Deus. Olhou para o gigante, mediu a testa e disse assim, se eu acertei um urso, se eu acertei um leão, eu não vou errar nunca naquela testa maravilhosa. Não vou errar nunca. E ele animado, pegou 5 pedras. Eu sempre pergunto assim, por que ele pegou 5 se na primeira ele sabia que ia acertar? Né? Mas é um cara prevenido. Pegou 5 pedrinhas, colocou no bolso e na primeira oportunidade ele mediu, tirou a raiz quadrada, acertou no alvo e o gigante tombou. Onde é que começou tudo? O ânimo que ele buscou no Senhor. Tem muita gente que diz para os gigantes, é muito grande, é uma dificuldade enorme,
olha aí, nós não vamos conseguir, esse ano não vamos bater as metas, vai ser difícil esse ano. Querido, cadê a tua fonte? Tira esse materialismo, tira esse entretenimento exagerado da tua vida e começa a focar na fonte que você deixou de lado. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Senão ele jamais diria para nós: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele não falaria isso. Ele falaria para você buscar isso em outro lugar. Não é? As cisternas rachadas, ao contrário, mostram para nós um ânimo disfarçado. As cisternas rachadas dizem para nós assim: se você beber mais, quem sabe você vai se animar. Quanto mais baladas você frequentar, quem sabe você vai se animar. Talvez então parta para a droga, parta para mais sexo. Né? E aí nós vemos que o combustível é totalmente outro. Para o cristão, essas coisas, meu querido, devem estar debaixo, né, do controle do Senhor. Devem estar debaixo, né, do ânimo de Deus. O ânimo tem que ser de Deus. E aí cada uma dessas coisas, balada, não é? Vida, não é? Fora dos padrões de Deus, vai deixando de lado, meu irmão. Vai deixando de lado. Vai abandonando as cisternas rotas. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que as fontes de Deus renovam a tua esperança. Primeiro, eles trazem ânimo. Em segundo lugar, renovam a tua esperança. Nós estamos começando um novo ano e algumas coisas são certezas de Deus para nós. Porque quando nós vamos à fonte que é Jesus, Ele já nos deu algumas certezas. Ele não nos colocou numa roubada ou numa escuridão. Porque este livro me diz que quando eu me aproximo de Jesus, eu recebo perdão dos meus pecados. Esse livro me diz que quando eu me apoio em Jesus, eu tenho vida nele. Esse livro diz que eu vou ter vida após a morte. Esse livro diz que eu tenho o poder do Espírito Santo habitando em mim. Enquanto as cisternas rotas, as cisternas rachadas, trazem para mim incerteza e culpa, trazem para mim desespero. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, se eu, não é, tornar essas fontes rotas, essas cisternas rotas, a minha fonte de água eterna. E a terceira coisa que eu quero mostrar para você, é que as fontes de Deus sempre nos trazem paz. Ânimo, como Davi era animado. Esperança, como todos aqueles que receberam as certezas de Deus. E agora, as fontes que nos trazem a paz. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, ela não vem das coisas que você compra, do dinheiro que você tem, das coisas que você pensa em adquirir. A paz vem porque você crê e deposita a fé em Jesus. E como resultado, ela acontece no teu coração. A paz é um dom de Deus para você. A paz com Deus acontece pelo sangue e pela cruz de Jesus Cristo. A outra questão também é que a paz com Deus não é apenas esse resultado, ela também nos traz paz na alma. Filipenses 4:7. E diz assim: e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Novamente, é um dom para você. Não pode ser comprado na prateleira do supermercado. Não está aí para ser distribuído a miguelão. Você tem que buscar na fonte. É em Jesus. E diz para ele: Senhor, eu não tenho paz na minha alma. A Bíblia diz que Ele vai dar para você. Ele vai dar. A fonte de água da vida também nos traz paz com os outros. Em João 14:27 diz: a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como esse mundo a dá, não é? Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é capaz de derrotar o mundo para que nós tenhamos paz. Agora, como é que é uma cisterna rachada? Como é que é uma cisterna rota? Ela sempre vai trazer a você mais ódio,
alimentar o teu egoísmo, né, e alimentar a tua individualidade. É o espírito desse mundo. O espírito desse mundo alimenta só o ódio. E por isso eu me pergunto, quando é que as guerras vão acabar? Só com a vinda do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar aqui e buscar a sua igreja, vão acabar as guerras, vão acabar os desentendimentos, o egoísmo e o individualismo. Nós estamos comparando aqui duas fontes. As fontes de Deus e as cisternas rachadas. E assim como nós somos tocados por Deus, eu queria que a igreja também fizesse decisões nesse começo do ano. Para onde é que você vai? O que é que você vai fazer com a sua vida espiritual? Quais são as fontes nas quais você está se apoiando espiritualmente? Você também tem feito como Jeremias denunciou, com voz de Deus, com voz profética, estão cometendo 2 crimes contra Deus, estão abandonando o Senhor. E, em segundo lugar, estão abandonando as fontes de água viva. Estão abandonando aquilo que o Senhor, como graça, nos deu já de presente. Eu quero colocar para você algumas dicas, então, para você começar bem esse ano, em relação às fontes de Deus. E também em relação às cisternas rachadas. Em primeiro lugar, abra mão das cisternas rachadas na sua vida, meu irmão. Tem muita coisa que está rachada, talvez já está podre, talvez já passou da época de largar a mão. E eu, em nome de Jesus, e apoiado na profecia de Jeremias, digo à igreja, é hoje. Tome uma decisão hoje. Eu tenho algumas coisas a abandonar na minha vida hoje. E tem que ser não na base da força da vontade. Tem muita gente que consegue, com força de vontade, muitas coisas. Isso é bom. Mas a Bíblia diz que nós não podemos abandonar o pecado sem o poder do Espírito Santo, sem a fonte de alegria em Jesus, sem a esperança dele, sem o perdão dos pecados. Não tem como. O pecado não pode ser retirado da nossa vida com força de vontade apenas. Não pode. Aí nós precisamos de alguma coisa que é superior. É a obra de Jesus Cristo em nós. E aí tem que buscar na fonte, tem que se ligar e plugar nele, para que você realmente tenha, não mais cisternas rachadas, e sim as fontes de Deus jorrando na sua vida. Outra coisa importantíssima. Volte, olha só, volte para o seu tempo a sós com Deus. Tem muita gente que só abre Bíblia no domingo, aqui na igreja. Tem gente aqui até que marca o lugar. Minha Bíblia ficou aqui, eu sento aqui. Pessoal, isso não é ser cristão. Ser cristão é levar a sério este livro. Ser cristão é ter tempo a sós com Deus. Porque quando você tem esse tempo a sós com Deus, Ele te alimenta, querido. Ele dessedenta a tua sede. Ele vai lá onde você precisa do ânimo, da esperança, da paz que está te faltando. E Ele aquieta o teu coração. Porque Ele mesmo se diz, eu sou a fonte de água da vida. Você está precisando não de uma geladeira nova, de um freezer, de uma bicicleta, querido. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Terceiro lugar, volte a adorar ao Senhor com o seu povo. Querido, você muitas vezes vem na igreja, você fica mudo o tempo todo, você simplesmente deixa o culto passar. Ou você vai para casa ouvindo tanta outra coisa, mas você jamais glorifica a Deus. Quando é que Deus vai ser a tua alegria? Tem jeito. Porque aquilo que você adora, você vai se tornando semelhante. Quanto mais você adora a Deus, mais santificado você vai ficando. Agora, se você não adora nunca, não abre a boca nunca, não glorifica nunca, querido, o que vai acontecendo? Você vai se plugar a uma cisterna rachada. Ou já está plugado, já está se alimentando de uma cisterna rachada.
que alimenta o teu ego, que alimenta o teu individualismo, mas não alimenta a tua alma. Volte a adorar o Senhor com o seu povo. Ou se você conhece um irmão, uma irmã que está longe do Senhor, que tem deixado, não é, as fontes de água da vida e está voltando para as cisternas rotas, fale também para ele. E em último lugar, eu digo para você, assim como Deus falou para mim também, sacia sua sede em Deus pela busca diária da oração e do sossego da alma. Porque uma coisa é ter tempo a sós com Deus, rapidinho, do tipo 5 minutos, 10 minutos e sair fora. Outra coisa é basear toda a sua vida nos princípios divinos e ao mesmo tempo receber dele sossego para a alma. E gente, ele dá isso para você. Ele faz isso com você. Aí não conta mais o materialismo. Aí não conta mais quem que eu vou ser na sociedade. O que vai contar é: onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? O meu Deus não está nas coisas. O meu Deus não está perdido por aí, não. O meu Deus está como fonte de água da vida, jorrando para mim. E eu posso, em qualquer momento, me assentar na sua presença e dizer: Senhor, hoje o meu coração está inquieto. Hoje o meu coração está preocupado com meu filho, Senhor. E eu coloco ele na tua presença, porque só o Senhor pode com ele. Eu não estou conseguindo, só o Senhor pode. Ou então você começa a orar por uma circunstância de doença na família, e você começa, ao mesmo tempo em que ora, o Senhor jorra dentro do teu coração água que vai gerando paz no teu coração. Filho, eu estou cuidando do seu marido. Eu estou cuidando do seu esposo. Ele está nas minhas mãos. Pessoal, isso é totalmente diferente do que viver correndo atrás do vento, do que viver correndo atrás de coisas, do que caçar para você um nome. Com Jeremias eu quero terminar essas palavras dizendo para você que ao denunciar esse crime, ele não esperava que o povo simplesmente continuasse na criminalidade, que abandonar Deus e as suas cisternas, as suas fontes de água da vida. Ele queria que o povo se arrependesse e que o povo voltasse a buscar avidamente aquela fonte que deu para eles uma nação, que deu para eles uma identidade, que tirou eles do cativeiro, que mostrou para eles uma nova possibilidade de vida, depois quando a vinda de Cristo se configurou na terra. Eu quero fazer uma oração hoje por aquelas pessoas que um dia já beberam dessas fontes, mas não têm bebido mais muito não. As suas fontes são outras. Eu quero orar hoje por aquelas pessoas que perderam o ânimo para viver. Deus está aqui hoje à noite para animar o teu coração. Eu quero orar por você que está sem esperança e paz, porque em Cristo nós conhecemos o que é paz. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar nessa noite. Peço que o Lucas venha aqui. Pessoal do louvor, venha de novo. Vamos cantar nessa música Perto Quero Estar, mais uma vez. Enquanto eles cantam, você pensa na sua situação. Como é que está a tua alma diante de Deus? Pensa nas inquietações da tua alma. Pensa nas fontes que ela tem buscado para entreter o teu coração. E começa hoje à noite a tomar uma decisão de reverter esse processo. Você vai precisar de graça, você vai precisar da presença de Deus para reverter esse processo. Senhor, nós hoje à noite estamos aqui denunciando com Jeremias aquilo que tu tens denunciado para mim e para minha esposa,
que nós não podemos abandonar as fontes de água da vida, trocando por cisternas rotas, por cisternas que não contêm os valores de Deus e que trazem ainda os valores do mundo junto. Senhor, nós queremos de novo beber de Ti. Nós queremos de novo nos aproximar de Ti. Senhor, há pessoas aqui no nosso meio que perderam a alegria, porque pensavam que o marido ia trazer alegria, a esposa, e isso talvez não aconteceu. Há pessoas que perderam a alegria porque acharam que o novo emprego, esse sim, vai trazer uma fonte de água de vida para jorrar no meu coração. Isso não aconteceu. Tem pessoas aqui, Senhor, que perderam a esperança de ter dias melhores. Tem pessoas aqui que vivem em guerra consigo mesmo, vivem em guerra, ó Deus, com a família, vivem em guerra com tanta gente. E Deus, hoje à noite eu peço a Ti, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa, Pai, porque abandonamos o Senhor, porque abandonamos as fontes de água da vida, e ainda cavamos cisternas rotas. Cavamos, ó Deus, cisternas rachadas. Meu Deus, vem de novo. E assim como o Senhor amava Israel, e o Senhor preparou até uma terra só para eles, o Senhor chamou de minha menina dos olhos. O Senhor tem um compromisso hoje grande com todas as pessoas que estão na igreja, Senhor. Todas as pessoas que são da igreja, que pertencem à igreja de Jesus em todo o mundo. O Senhor tem um compromisso conosco. E Senhor, nós não queremos de modo algum deixar as Tuas fontes. Senhor, nessa noite Tu jorra de novo o ânimo para dentro do coração dessas pessoas, Senhor. Receba aí o ânimo de Deus através de Jesus. Receba também a esperança que vem através do perdão dos pecados e da vida eterna. Ô Espírito Santo, renova a esperança nesse 2014. Não em coisas materiais, mas sim em Ti, Senhor. Porque de Ti vamos receber até o que precisamos para viver, com certeza. E finalmente, Pai, derrama do Espírito Santo a paz em cada coração nessa noite. Paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo, Senhor. Espírito de Deus, vem passear aqui no nosso meio. Enquanto nós cantamos e adoramos o Senhor, nós estamos aqui, Senhor, também para receber tudo isso como bênção de Deus para a nossa vida nesta noite. Perto quero estar. Vamos cantar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quero estar. Cante ao Senhor, cante. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há em me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, pois ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei,
Somente a ti, Jesus. Senhor, nós te adoramos porque tu és a nossa fonte de vida. E não há outra fonte nem parecida contigo. O resto é cisterna rota. Mas, Pai, permita que nessa semana realmente tudo que é podre e que está apodrecido na nossa vida seja largado em nome de Jesus, a fim de que a gente se volte e diga: Senhor, o que tu tens é melhor, e eu quero apostar toda a minha vida nas fontes de água do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, que você seja cheio do amor de Deus, da paz de Jesus, e que você saia daqui na certeza de que Deus está contigo, em nome de Jesus. Aplauda Ele. A fonte de água da vida é Jesus, o nosso querido Salvador. Aleluia. Aplauda mais forte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão aí, diga: uma boa semana, paz de Deus no teu coração, né? Uma boa semana para vocês. Te louvarei, te louvarei.